Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Eduardo Macedo e vamos para mais um episódio do Equilíbrio-se. Hoje, como vocês podem ver, eu tenho um convidado especial, meu amigo Moisés Quadros. Tudo bem, Moisés? Tudo bem, Eduardo? Moisés, antes de a gente começar a falar, vamos te apresentar, né? Porque eu te conheço de tantas áreas, de tantas coisas que você faz, de tantos lugares. Mas a gente vai falar sobre um recorte muito interessante do que você está estudando sobre neurociência. Fala um pouco sobre você para que o público te conheça e saiba quem você é e a gente começa a conversar, devagar, filosofar aqui à vontade. Cara, eu vim de um bairro pobre, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, chamada Rio Grande, que causa até uma certa confusão quando a pessoa me pergunta de onde você é, do Rio Grande. Rio Grande do Sul, Rio Grande, que fica no sul do Rio Grande do Sul, no sul do Brasil. Então, e aí eu saí de lá, fui estudar na Universidade Federal de Viçosa, fui estudar zootecnia lá. Em Minas Gerais. Minas Gerais. Sabe como que eu escolhi Viçosa? Tinha uma revista chamada Guia do Estudante. Quem é mais velho aí vai conhecer. Sim, eu lembro. Você lembra? Eu queria alguma coisa relacionada com produção de animais, que é uma área que eu gosto muito. Inclusive tem projetos ainda para serem feitos. Apesar da idade, a gente tem muitos projetos aí para começar, né? E aí eu folhando aquela revista, eu vi, tinha medicina veterinária que cuida da doença de animais. Não era o que eu queria produção. Aí tem agronomia, que também tem uma parte da agronomia que trabalha com animais, mas tinha uma outra parte que era com plantas, e eu não tenho atração por plantas, eu gosto de picanha. E aí, pela primeira vez, eu li o termo zootecnia, que era justamente produção de animais. Eu pensei, vou fazer zootecnia. Mas onde? Aí tinha um ranking ali, melhor do Brasil, melhor da América Latina na época, o curso de zootecnia de Viçosa. Aí vou fazer o vestibular lá. E aí o que eu fiz? Eu sou muito intenso assim nas coisas que eu faço. Eu fui para lá, para Viçosa, não tinha grana. Eu fui já antes do vestibular. E com grana só para ir. Se eu não passasse no vestibular, eu ia morar na rua lá. Chegou a ver quantos quilômetros dava a caminhada da volta? Não. Aí eu lembro que eu cheguei lá, ainda cheguei 5 horas da manhã na rodoviária de Viçosa. Quem é viçosense, quem estudou lá vai saber. Um frio danado, eu não conhecia ninguém, nem sabia para onde ir. Aí eu só perguntei para uma pessoa que tinha ali, onde fica a universidade? Aí o cara falou, dá para ir a pé aqui. Não é tão perto assim. Aí eu fui até lá e para saber qual era a data do vestibular. Aí, 3 meses depois que tinha o vestibular, eu lá na universidade mesmo, eu fui no barzinho e tinha um cartaz ali de uma república, que é para quem é estudante, né? Eu nem tinha feito vestibular. E aí eu fui nessa república, conversei com o pessoal, eles me aceitaram. Se estiverem me vendo aí, obrigado. Era um pessoal de engenharia de alimentos, tinha três estudantes lá. E aí eu me instalei na república, comecei a estudar para o vestibular, fiz o vestibular, fiz a graduação lá em tempo recorde, porque eu não tinha mais tempo. Quando eu fui lá já era um pouco mais velho, não tinha 18 anos. Tinha quase 30 anos já. Quando eu fiz quase 30 anos. Quase 30 anos, quando eu fiz essa loucura. Então, a minha graduação eu fiz em 3 anos. Aí, em seguida, já fiz a prova para o mestrado, lá mesmo, né? Aí fiz meu mestrado em 1 ano, geralmente 2, né? E aí eu prestei uma espécie de seleção, né, para doutorado em várias universidades. Inclusive, eu passei lá na CalNesp, que é também uma universidade muito boa nessa área Aí eu já tinha enveredado para a área de aquicultura, que é produção de animais aquáticos, né? E aí um mestrado muito bom lá na CalNesp, passei, só que lá não tinha a bolsa de doutorado, eu podia ficar 8 meses sem bolsa, até eles terem a bolsa lá para me dar. E na Universidade Federal de Viçosa eu tinha bolsa imediatamente. E eu passei no doutorado lá também. E aí
fiz doutorado lá em Viçosa. Então, acabei ficando 10 anos em Minas, né? Na mesma cidade, na mesma universidade, com o mesmo professor como orientador. Que legal. E aí fiz meu doutorado também em tempo recorde. Eu tinha na minha cabeça que eu não tinha mais tempo. Que é uma bobagem, né? Você pode começar... O cara que montou aquela rede de frango frito, sim, KFC, ele começou com 65 anos. 65 anos, o cara começou um negócio novo e virou um negócio fantástico. Ele era um fracassado, conforme as histórias dizem. Né? Ele se torna um rico, não por ser rico, né? Mas ele se torna um cara de sucesso, de deixar um legado importante a partir de 65 anos de idade. Pois é, e eu com 30 anos achei que estava velho. E ainda mais quando vi meus colegas de turma na graduação. Todo mundo com 18 anos, 19. Acho que o mais velho tinha 20 anos. Inclusive, eu não me enturmava muito com a turma, porque eles saíam para balada e tal. É. E assim, eu ficava a gente só se juntava para estudar. Que legal. Eu tinha eu acho que uma espécie de dom que eu conseguia adivinhar as questões da prova. Todo mundo se juntava uma hora antes da prova e todo mundo perguntava, o que vai cair? Aí, olha, eu acho que com certeza ele vai perguntar isso, isso, isso. Umas 5 questões eram certeza. E talvez ele pergunte isso, isso. Eu sempre acertava umas 8 questões de 10. Legal. Aí, por quê? Porque eu prestava atenção no professor, na pessoa. Você via aquilo que ele gostava mais. Eu já tinha um toque nessa área de neurociência, né? Porque se você prestar atenção na pessoa, ela brilha o olho quando ela gosta. Encanta ela, exato. Então ele dava meio que uma dica de quais as questões. Quando ele começava a falar e mudava o tom de voz, brilhava o olho, eu anotava essa questão aqui, esse assunto aqui ele vai perguntar. Sim. E aí nos exercícios, ele mostrava como ele iria perguntar aquele tipo de questão. Então, eu fazia uma previsão da prova baseado numa leitura de neurociência, né? Legal. Sem nunca ter lido nada sobre o assunto. E essa tua história, ela é maravilhosa, né, gente? Uma história muito interessante e acho que dá até para escrever um livro. Mas a história interessante mesmo, essa é legal, mas é interessante mesmo, é como eu conheci o Moisés. Não, é verdade. Essa é muito interessante. Eu vou começar e você termina, pode ser? Vai lá. Eu não sei se vocês sabem, eu sou curitibano, nascido e criado aqui, e nós curitibanos, nós temos uma cultura a zelar. Uhum. Uma cultura própria, até porque Curitiba foi colonizado, a única capital colonizada por ucranianos e poloneses, e um clima frio, uma cidade chuvosa, então nós somos conhecidos por não sermos tão simpáticos e tão abertos a pessoas não conhecidas. Uma coisa interessante, eu sou curitibano, então você sabe que só curitibano pode falar mal da cultura de Curitiba, né? Então eu posso falar à vontade, ninguém aqui vai brigar comigo. Eu confesso que para os negócios essa cultura é horrível. Essa cultura é uma bobagem, porque não se abre negócios nem para quem é de Curitiba se eu não te conheço. Só que é algo que é muito forte, porque no senso comum as pessoas são apaixonadas por essa cultura. E a gente vindo, eu e a Ana, minha esposa, a gente vindo de São Paulo, num ônibus, e uma vez estava nesse ônibus também. E a gente conversando com uma mãe e uma filha que iam se mudar, que estavam preocupadas com essas histórias que elas ouviam, e eu comecei a explicar algumas questões importantes sobre o não responder às vezes o bom dia, não falar com estranhos, se calar. Daqui a pouco eu olho para trás, o Moisés, ele chega, se aproxima e começa a tecer as impressões dele, e agora é com você. Exatamente. A gente veio para Curitiba justo no começo da pandemia. Então isso eu acho que contribuiu, né, para essa impressão de que o curitibano realmente é muito fechado nos círculos de amizade dele. Deixa eu fazer uma piada, porque é uma piada com a pandemia, que todo mundo fala assim, olha, se isole, fique em casa e não fale com ninguém. Um meme que rolava por aqui não vai mudar nada no curitibano.
Então nós chegamos aqui, nós já estávamos em Curitiba há 2 anos. Sabe quantos amigos nós fizemos em 2 anos? Nenhum. Objetivo completado com sucesso. Aí quando eu estava no ônibus, eu vi um cara de Curitiba, super simpático, super extrovertido, né? Interagindo com uma pessoa estranha. Tem curitibano que interage com pessoas estranhas. Aí eu pensei, tá, vou aproveitar aqui e fazer o meu primeiro amigo depois de 2 anos. Ei, haters, curitibano hater, não venham me xingar, dizer que eu tô negando a cultura pra cima de mim, não, Deixa eu até ver aqui uma coisa. Porque eu vou dizer pra vocês, gente, Curitiba é uma cidade maravilhosa, mas em questões emocionais e de interação, de convivência, a gente precisa melhorar muito, tá? Ah, mas eu não quero, aí é um problema seu. Se você quer crescer, precisa melhorar isso. Inclusive, sabe como que eu salvei o nome dele? Não sei se vai dar pra ver aí. Dá uma olhadinha, ver se dá pra ver. Traz mais perto. Deu. Só faltou uma palavrinha aqui. Eduardo, curitibano. Eduardo, único curitibano gente boa. Não, existem mais curitibanos gente boa, mas eu acho que é importante. Eu sei que pode ser que tenha pessoas que vão assistir esse vídeo e tem curitibano dinossauro que acha isso lindo, maravilhoso. Mas, pessoal, eu não tô falando que é para você ficar de conversa fiada, principalmente no mundo dos negócios. Eu que já fiz network em São Paulo, Curitiba, região norte, o network, às vezes, de Curitiba parece um velório. E a gente precisa melhorar isso, até para a gente poder trazer mais oportunidades para nossa cidade. Veja, a gente tem uma coisa tão peculiar que as pessoas lá de fora veem que é tão difícil entrar aqui, que a gente tem poucos eventos bons, poucos shows. Geralmente só vem aquilo que os caras têm certeza que vai dar certo aqui, porque infelizmente a nossa cultura não nos permite, e não sei porquê, a gente experimentar coisas novas. E, gente, coisas novas são boas. Eu sei que você às vezes pode se frustrar, pode encontrar alguém que não é tão legal, mas se a cada 10 pessoas que você conhecer, uma ou duas te chatearem, você conheceu 8 novas que podem ser grandes amigos. E contado essa história, que eu acho que deu para quem está nos vendo conhecer um pouco melhor, como a gente conversou antes nos bastidores, o Equilibre-se é uma tese que eu tenho escrito, que eu pretendo transformar ela numa tese de mestrado quando eu iniciar o mestrado, que eu pretendo na área de ciências cognitivas, sobre o equilíbrio emocional vem no equilíbrio das 3 inteligências, a intelectual, emocional e espiritual. E já que você é um pós-graduando de neurociências, acho que a gente pode conversar um pouco sobre isso, sobre a importância. Então eu já vou começar com a provocação, que eu quero saber da tua opinião. Por que você acha que é importante o equilíbrio do intelecto, emoção e espiritualidade? Quais seriam as suas razões da importância disso? Para começar, equilíbrio é importante em tudo na vida, né? Físico, mental, psicológico, espiritual. Então eu assino embaixo da tua tese aí, porque para começar é isso. E à luz da neurociência, assim, falando de novo das pessoas que pensam que são muito mais razão do que emoção. A neurociência ela exemplifica em vários trabalhos científicos que não é assim. O homem ele toma suas decisões baseado principalmente na emoção e principalmente na carga cognitiva, na carga de conhecimento que ele traz da infância e até do homem primitivo. Sim, até porque quando o cara fala que está sendo racional, planejando tudo, o motivo pelo qual ele planeja, ele faz contas, é para que o instinto, o lado de sobrevivência dele, o lado emocional, não sofra. Para que ele tenha onde viver, para que ele tenha o que comer, para que ele tenha o que vestir.
Então, mesmo as ações racionais, muitas das vezes, ou quase todas as vezes, ela é tomada por uma questão emocional, para evitar um estresse emocional, para evitar uma escassez, para evitar um momento difícil. Sim, até para a gente manter a sanidade, né? Sim. A gente tem que pensar que a gente tem o controle da nossa vida. Sim. Né? Só que tem um detalhe, nos momentos mais críticos, você não toma decisões racionais. O que vem à tona é a tua carga emocional. É o instinto. É o instinto e a tua criação, né? Então, a gente não toma as principais decisões, as decisões mais importantes da sua vida não são racionais. E isso, assim, eu sempre fui uma pessoa que eu me considerava extremamente racional, né? Tanto é que eu enveredei por essa área aí da acadêmica, né? E, inclusive, como o Eduardo falou, eu tô mudando de carreira agora, começando de novo, né? Voltando àquela história da idade, né? Hoje estou com 52 anos e mudando da área de produção animal para a área de neurociência. Olha a virada, né? É como se eu tivesse pegado meu diploma de doutorado, colocado na gaveta, ó, não serve mais. Vamos fazer aqui uma pós-graduação em neurociência. Na verdade, ele me ganhou. Ele me enganou, gente. Agora eu vou aqui revelar um negócio. Ele me ganhou falando que ia produzir camarões mais barato, porque eu gosto muito de camarão. Aí agora ele deixa de cuidar dos camarões para fazer quase que a mesma coisa que eu faço. Isso aí a gente tem que prestar atenção. Mas eu acredito que nós não somos uma coisa só. Sim. O homem é múltiplo, como você mesmo falou, a gente tem várias camadas aí. Espiritual, mental, física. Então, o homem tem a própria Bíblia diz que o homem é tripartido, né? Sim. Corpo, alma e espírito. Então, os catedráticos vão gostar da palavra tricotômico. Olha, bonita, hein? Essa seria a palavra rebuscada. Mas sabe o que é interessante nisso que você falou? Essas andanças pelo Brasil, conhecendo gente, trabalhando, seja com eventos, seja com palestras, com treinamento, eu vejo muitas pessoas que buscam uma vida calma, né? Sim. E o que eu penso? Eu não sei se você concorda comigo, se discordar é até bom para o debate. Eu acho que a vida calma ela é boa, mas uma vida com pouca ação, ela pode ser uma vida rasa, porque a vida é tão curta. Veja, eu sei que eu vou falar agora uma coisa baixo astral. Você está com 52, eu estou com 38. Uhum. Eu nunca bebi, nunca fumei, né? Mas sou gordinho. Uhum. Se Deus me der muita graça de viver, eu estou quase na metade da minha vida. E com querendo realizar um monte de coisa. Então eu penso assim, o ser humano ele é dotado de tantas capacidades, né? Seja na área intelectual, seja na área emocional, seja na área espiritual, porque você precisa dessas três inteligências para ter uma plenitude de coisas incríveis. Uhum. E a vida ela é tão curta para você fazer tanto poucas coisas, para você gostar tanto do final de semana, para você gostar tanto da preguiça, para você gostar tanto de não fazer nada. Porque eu acredito que lá no final das coisas, e vamos tirar a parte bíblica, não vou entrar nesse assunto, mas imagina, eu conheço muitas pessoas com 70, 80 anos que ainda têm vontade, mas elas não têm mais força. E hoje eu vejo muitos jovens que provavelmente vão ver esse vídeo, que estão buscando uma vida com pouca ação, com poucas responsabilidades, com poucas tarefas, e cada vez mais se tornando emocionalmente frágeis, espiritualmente rasos, intelectualmente questionáveis, vamos colocar assim. O que você pensa sobre isso? Não sei se você concorda com o que eu acabei de dizer. Eu não só concordo, como eu vivo isso. Né? Inclusive, voltando aqui a coisa do camarão, é um projeto que está até na planilha do Excel. Eu só preciso aqui de 2 milhões de reais. Se tiver alguém aí. Se alguém tiver aí, por favor, contribua com o meu camarão. Quiser fazer uma parceria com um ex-doutor da Embrapa. E é isso. Eu quando vejo
jovens preocupados, nossa, o que eu vou fazer no vestibular e tal, pensando que o vestibular é a definição do que vai ser o resto da vida dele. Não é, o ser humano é um animal fantástico, com possibilidades infinitas. Nós somos a imagem e semelhança do Criador. A gente não foi feito para fazer um concurso e ficar o resto da vida chegando às 7h30 da manhã, batendo cartão ponto, saindo às 4h30, assistindo Big Brother, assistindo Fantástico. Não, nós não fomos criados para isso. A gente tem um potencial quase que infinito. E eu vivo isso, né? Eu mesmo trabalhando como funcionário público, eu já buscava outra área. Uma coisa que me encantou é a área da venda. Eu acredito, e você também é dessa área, eu acredito que tudo é venda. Não existe nada, nenhuma profissão no mundo que não passe pela venda. Se não houver consumo, não tem dinheiro, não tem emprego, não tem nada. E o consumo, ele é definido, claro, você vai falar assim, mas a Copel não precisa vender nada, em partes. Ela que não venda um serviço de qualidade, ela que não dê um bom atendimento, mesmo ela sendo uma estatal, tudo bem que ela é público-privado, se o pessoal não vai começar a reclamar e não vai exigir uma mudança através de deputados, através de autoridades. Então tudo é venda, tudo. Aqui, querendo ou não, mesmo não tendo nenhum produto na mesa, nós estamos vendendo alguma coisa, nós estamos vendendo uma ideia. Sim. E eu também fico preocupado com os jovens que não querem mais vender. Eles querem a coisa pronta. Na verdade, a gente está vivendo um tempo de coisas prontas. Do tudo que vem pronto para ser certo, rápido. E isso ao meu ver, é um equívoco, é uma visão míope dos tempos atuais. Porque se a gente for olhar, muita coisa mudou na vida. Mas se tem uma coisa que não mudou, é o seguinte: aquele que tem foco, persistência, força de vontade e que se dispõe a trabalhar bastante em qualquer momento da era humana, é esse que vai conseguir realizar mais coisas. E aqui, mas entrar numa discussão de meritocracia, de oportunidade, não. Independente, eu penso assim, enquanto eu escutar histórias de pessoas pobres, com pouca oportunidade, e que elas colocaram vontade, elas colocaram sacrifício, elas ficaram ali com situações difíceis e conseguiram vencer, ninguém vai me convencer do contrário, de que a meritocracia não existe. E a gente está vivendo um tempo onde as pessoas mentalmente querem tudo fácil. Elas querem o vídeo rápido, elas querem a dancinha rápida, elas querem a música com poucas notas, elas querem a dança com poucos movimentos. Por quê? Quando o vídeo é longo, quando a ideia é mais profunda, quando a dança exige mais do cérebro para você interpretar, para você visualizar aquilo, as pessoas elas não estão se preparando para isso. Tanto é que se a gente vê o que acontece nos Enems ultimamente e nas provas de concurso, é assustador. E o que eu queria para a gente compartilhar aqui? Se a gente fosse pensar hoje nessas três inteligências, intelecto, emoção e espiritualidade, qual que você acha que hoje, no seu senso comum, no que você caminha por aí, qual dessas inteligências as pessoas precisam mais desenvolver? Olha, partindo do título do teu podcast, eu acho que tem que haver um equilíbrio. E o ser humano não é equilibrado, né? A gente não é equilibrado. Quando você está... qual é o teu problema hoje? É dinheiro. Você vai ficar 100% focado em correr atrás do dinheiro. Sim. Inclusive, até trazendo esse problema para a família, né? Dentro de casa você vai maltratar, vai ser ríspido com as pessoas que você mais ama. Por quê? Porque você está focado no dinheiro. E você também deixa de buscar o lado espiritual porque você está focado em dinheiro.
E o contrário também, né? Também é ruim. Eu estou focado na espiritualidade. E estou passando fome. Está passando fome. Eu posso contar uma história de vida disso. Meu avô, pai do meu pai. Olha só. Ele fez 10 filhos. Tá? E ele dizia que não ia trabalhar porque Jesus ia voltar amanhã. Então não precisava trabalhar. E foram morar debaixo da ponte. Foram comer comida do lixo. E passou vários anos. E ainda Jesus não voltou. E eu acredito que esse dia vai chegar. Mas não está escrito em lugar nenhum que a gente tem que ficar parado, sem fazer nada, e esperar esse dia. Pelo contrário, né? Pelo contrário. A Bíblia manda você agir, buscar. Ser forte, corajoso, não temer, não desanimar. Exato. Isso não é característica de quem fica esperando. Isso é característica de quem vai. Quem vai para cima, de quem tem coragem, de quem, mesmo com medo, vai com medo mesmo. Né? E para a gente começar a se encaminhar para o final, porque a gente tem assunto aqui para falar até 18 horas. Inclusive, enquanto você estava falando aí, corroborando aí o que você acabou de falar, essa busca por coisas fáceis, eu acho que faz parte um pouco da cultura brasileira. Sim. Sim, não é síndrome de vira-lata, mas se você comparar, por exemplo, o vocabulário, os americanos, eles falam fazer dinheiro, make money. Nós falamos ganhar dinheiro. Ganhar, se eu estiver sentado aqui e você me der R$10, eu ganhei. Eu não fiz nada para isso. Sim. Agora, se eu fizer uma limpeza aqui, varrer, passar um pano na tela aqui, e você me der R$10, eu fiz esse dinheiro. Então, faz parte da nossa cultura, assim. E uma outra coisa que está entranhada na cultura brasileira é que vender é uma coisa feia. Sim, é um subemprego. Subemprego. Você não estudou, vai ter que vai virar vendedor. Você não é nada na vida, você virou vendedor. E vender é uma ciência. Sim. E você precisa estudar, você precisa desenvolver o lado intelectual. Claro que tem gente que tem dom, mas... no senso comum é que o bom vendedor nasce bom, que é uma mentira. Sim. Se você fala muito, você é bom vendedor. Se você mente muito... Cara, isso é uma bobagem. Vou começar uma série de conteúdos sobre venda. Eu tô com um material pronto de 44 horas. E eu até te convido pra gente fazer junto, se você topar. Claro. Tá escrito já, tá todo o material pronto. Eu já tô até vendendo em algumas empresas. Mas eu falo no primeiro módulo que as pessoas têm essa visão que o cara nasce bom, que o cara nasce vendedor, que o cara tem um dom, e isso é uma bobagem. Tem pessoas que têm uma predisposição maior. Mas todo mundo pode aprender a vender. Se quiser, pode aprender. E corroborando com o que você falou dos Estados Unidos, uma outra coisa na cultura que é diferente, o sonho de um jovem brasileiro é ter um carro popular zero e uma casa financiada na Caixa. E passar num concurso público. No concurso público ele fica meio a meio, mas o grande sonho é esse. E a Caixa trabalhou a publicidade muito forte. Tanto é que o Gustavo Cerbasi já ensinou por A mais B que custa mais barato você alugar uma casa, economizar o dinheiro, né, e o problema é ter essa disciplina. E você compra a casa em 17 anos do que financiá-la em 35. E o sonho de um jovem americano é conquistar seu primeiro $1 milhão. E aí se você perceber, o que realiza mais sonhos? Um carro, vamos lá, um carro hoje popular está na casa dos 100 mil. 70 mil parece que um Renault Kwid. Imagina, pagar 70 mil no Renault Kwid. E uma casa de médio preço, aí vamos por 430. Já viu que a Renault não vai patrocinar o podcast. Não, mas 70 mil no Renault Kwid. Esquece. Ô Renault, eu sei que eu sou pequenininho, me manda um Renault Kwid e aí a gente muda essa impressão aqui. Mas 70 mil, a gente tinha que começar a ver esses impostos. E você sabe que o carro no Brasil não é caro só por impostos, né? Eles conseguiram chegar numa margem de preço. Como o brasileiro não está preocupado com o custo final do carro, mas sim com a parcela, no custo final pouco importa. Mas, veja, enquanto tudo isso que eu falei dá uma média de 500 mil reais, se o jovem brasileiro tivesse a mesma mente de ganhar R$1 milhão ou $1 milhão, ele poderia comprar tudo isso com um desconto e melhor. E sabe qual que é? Bom,
O problema é que nós concordamos muito, então não dá discussão aqui. Vamos ter que começar a falar de briga entre gaúcho e curitibano. Já a gente começa a polêmica. Mas acho que vai dar polêmica a primeira história ali do único curitibano gente boa. Acho que eu não vou conseguir andar muito nas ruas de Curitiba. Você tem que usar uma máscara. Mas sabe qual que é a grande vantagem de você ter como meta, como sonho, $1 milhão, ao invés de financiar a casa própria, que é para você ter $1 milhão, você tem que se transformar na pessoa que consegue fazer $1 milhão. Então, mesmo que você não alcance, a jornada até lá, a transformação que você vai ter, é o que realmente transforma até uma nação, né? Aquela ideia, não é trabalhar para ganhar $1 milhão, é trabalhar até ganhar $1 milhão. E se transformar na pessoa que merece $1 milhão. E porque aí, de novo, aquela coisa do ganhar, que está entranhado na nossa cultura, né? Eu quero ganhar $1 milhão. Você vai jogar na loteria, você ganha $1 milhão. E o estudo diz que quase todos os ganhadores de loteria já perderam tudo. Agora, se você fala assim, eu quero fazer $1 milhão, você já se autocompromete a tomar um caminho que vai te levar a ser uma pessoa que faz $1 milhão. E aí, mesmo que você faça $1 milhão e você perca, você continua a mesma pessoa que fez $1 milhão. O cara que ganha na loteria e ele perde, ele volta a ser a pessoa que não sabe fazer $1 milhão. Sim. Então, essa é a grande diferença. Tem a ver com a mente, né? Sim. Aquilo que a gente estava fazendo naquele trabalho da mente milionária. Exatamente. Moisés, nós já falamos mais de meia hora. Eu tinha uma história bacana aqui sobre vendas. Vamos fazer o seguinte, vamos provocar esse pessoal para ver se eles se interessam pela parte 2. Pois é. E a gente marca uma parte 2? Vamos marcar. O que você me diz? Eu topo. Topa? Inclusive, eu tô aqui sem preparação nenhuma, fui pego de surpresa. Então... É assim que a gente gosta. Jeitinho brasileiro. Eu, apesar de estar mudando de área, eu devo toda a minha bagagem intelectual à minha graduação, mestrado, doutorado. Apesar de ser uma área de zootecnia, área animal, todo o processo de aquisição do conhecimento é o mesmo para qualquer área. Então, sim, quando você, mesmo que você faça a tua graduação lá e não tenha nada a ver com você não perdeu o teu tempo. Sim, com certeza. Conhecimento nunca é demais. Exato. E não só o conhecimento em si da área, mas como você adquiriu o conhecimento. É o mesmo raciocínio de $1 milhão. Você é o cara que conseguiu um diploma. Então, você não é o mesmo cara que passou no vestibular. Então, agora você tem uma bagagem para fazer qualquer outra coisa, mudar de área. Então, até me perdi o que eu ia falar. Eu tenho, assim, eu gosto de pontuar o conhecimento empírico com o conhecimento científico. E já digo para vocês, essa área de vendas tem muita ciência por trás. Muita ciência. Inclusive, aquele cara que se diz que é visto como um bom vendedor, ele pode ficar melhor ainda se ele usar o conhecimento científico, principalmente em neurociência. E às vezes o melhor vendedor da empresa é o que está acabando com os números dela. Porque ele é um cara tão tóxico, ele mata tantas outras pessoas, que verdade. Ele faz o número dele, mas ele não... O jeito dele não deixa com que as pessoas façam o número delas. Aquele vendedor que ganha no cansaço e não conquista o cliente, né? Exato. Então vamos fazer o seguinte, se você quiser a parte 2, vamos falar sobre vendas, já que a gente terminou aqui sobre esse assunto da ciência das vendas. Então, do lado científico, melhor dizendo, se você quer saber mais, coloca nos comentários o que você quer saber, eu vou fazer alguns cortes, e aí, se vocês mostrarem interesse, a gente marca uma parte 2 para falar sobre isso, um pouco mais dessa questão da neurociência nas vendas, e o nome bonito é Neurovendas. Moisés, sei que foi no sopetão, foi no susto, mas eu agradeço sua coragem e o seu tempo. Obrigado e gostei. Gostou? Quer deixar suas redes sociais?
Você sabe que eu nem... Esse aí, eu acho que meu Instagram é Moisés Quadro 01, se não me engano. Depois eu tenho na edição. Eu tenho um homônimo lá em Brasília, se você estiver vendo, você me acompanhou a vida toda. Toda vez que eu ia fazer um e-mail, já tinha o Moisés Quadros. Eu também tenho o Eduardo Macedo. E eu investiguei e busquei, ele é formado em Ciências Sociais. Moisés Quadros de Brasília, formado em Ciências Sociais. Se estiver nos ouvindo... Você faz parte da minha vida. Então, muito obrigado, tá bom? Você que nos acompanhou, se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal do YouTube e ative o sininho de notificações. É um prazer fazer conteúdo para vocês e a gente se encontra no próximo episódio do Equilibre-se. Um abraço e até mais. Um abraço e valeu!